Olá, seja muito bem-vindo ao canal Invenções e Inovações. No episódio de hoje, inovações revolucionárias em caminhões. O futuro começa agora. Prepare-se para descobrir avanços que estão transformando completamente o mundo dos caminhões, com tecnologias surpreendentes e ideias que estão levando o transporte para um novo nível. Fique comigo e vamos explorar juntas essas inovações que estão moldando o futuro. Isso não deveria funcionar com tanta precisão, mas funciona. O Chacon 90 revela um sistema hidráulico que muda toda a lógica de fixação de toras, eliminando o esforço humano onde normalmente existe risco e repetição pesada. A tecnologia assume o trabalho que antes exigia força, proximidade e vigilância constante, abrindo distância segura entre operador e carga. Cada poste responde ao controle remoto com movimentos calculados, realizando o tensionamento pós-carregamento de maneira automática, como se o sistema estivesse sempre atento aos pontos onde a estabilidade poderia falhar. O núcleo dessa engenharia combina automação hidráulica contínua com monitoramento ativo, criando um comportamento quase orgânico na maneira como as toras permanecem firmes durante a viagem. A estrutura aerodinâmica reduz arrasto ao vento quando o caminhão roda vazio, os postes se recolhem, o consumo cai e até as emissões diminuem, tudo sem exigir qualquer ação adicional do motorista. A operação se torna mais suave porque cada componente foi pensado para responder rápido e sem vibração, garantindo que força e velocidade trabalhem em conjunto, não em oposição. O impacto vai além do conforto. A automatização de um processo tão tradicional muda o ritmo do transporte pesado, reduz riscos e transforma a cabine em um ambiente de decisão, não de esforço físico direto. E conforme sistemas como este evoluem, o carregamento de materiais brutos pode deixar de ser uma etapa perigosa para se tornar apenas mais um ponto controlado por inteligência aplicada. Talvez não seja o futuro chegando, talvez apenas estejamos percebendo o quanto ainda fazíamos manual demais. À primeira vista, nada tão simples deveria mover tantos fardos com tanta segurança. Mas o Flegal SCS 300 BL Ultra foi criado exatamente para isso. Uma plataforma longa, sólida e direta, construída para o fluxo contínuo das operações agrícolas modernas. Seus 13 metros de extensão transformam o transporte de fardos em um processo de alto volume, em que estabilidade é tão importante quanto capacidade. A engenharia trabalha com suportes laterais que mantêm a carga estável mesmo em estradas irregulares, enquanto pneus reforçados absorvem peso alto sem perder tração. O reboque se comporta como uma estrutura única, desenhada para atravessar terrenos agrícolas, sem torções inesperadas. Usuários ainda podem adicionar grades ou extensões quando o tipo de fardo exige outra configuração, criando um sistema modular que se ajusta rápido ao ambiente de trabalho. No centro desse projeto está a simplicidade. O equipamento não tenta reinventar o transporte agrícola, mas aperfeiçoá-lo ao ponto em que cada deslocamento se torna previsível e seguro. É a confiabilidade de longo prazo sendo construída peça por peça, onde durabilidade se converte diretamente em eficiência operacional. Quando tecnologia e campo se encontram, até o movimento mais pesado pode ser apenas parte natural da rotina. Um simples movimento hidráulico não deveria mudar tanto a rotina de um basculante, mas muda. O Cramp Alutop introduz uma tampa rígida leve, feita em alumínio, criada para proteger cargas com rapidez e precisão. O operador aciona o sistema, a tampa se levanta ou se fecha sem esforço, e o fluxo de trabalho permanece contínuo, sem interrupções de lona, amarrações ou ajustes manuais demorados. A engenharia foca na simplicidade, mas entrega robustez de uso diário. A estrutura rígida garante proteção contra sol, chuva e detritos, funcionando especialmente bem em regiões onde regulamentações exigem tampas sólidas. O alumínio mantém o peso baixo, sem sacrificar resistência. A operação hidráulica cria repetibilidade, fechamento rápido, abertura rápida, movimento estável. O basculante passa a trabalhar no ritmo da carga, não da preparação. O impacto é imediato. A segurança aumenta, a conformidade regulatória se torna automática e materiais sensíveis, como batatas, deixam de sofrer com exposição. O equipamento transforma a etapa final do transporte em um processo controlado e direto, onde velocidade e precisão são equivalentes. Se antes a proteção da carga era uma etapa paralela, agora ela é parte integrada da engenharia.
Nada deveria permanecer tão estável carregando tanto peso, mas permanece. O Pavelle Strong surge como um reboque pesado concebido para lidar com máquinas que ultrapassam limites comuns de massa e volume. Sua estrutura reforçada e extensível cria uma plataforma que se adapta ao tamanho da carga, enquanto rampas telescópicas hidráulicas, dianteiras e traseiras criam trajetos de subida suaves até mesmo para equipamentos de baixa altura. Movimentos que antes exigiam alinhamento milimétrico, agora acontecem com controles simples, guiados por sistemas hidráulicos operados à distância. O coração deste conjunto está na combinação entre chassi galvanizado, suspensão pneumática e eixos pensados para reduzir desgaste. O terceiro eixo autodirecional resolve manobras em espaços apertados, enquanto o primeiro eixo elevatório diminui o atrito quando o reboque roda leve. O resultado é um comportamento que permanece previsível mesmo em trajetos longos, sem que a massa transportada se torne um ponto de instabilidade. Com cada componente conversando com o próximo, o Pavelle Strong cria um ambiente de transporte em que precisão e força deixam de competir. A engenharia transforma máquinas enormes em cargas controláveis, ampliando o alcance operacional de frotas que dependem de robustez sem abrir mão de flexibilidade. Se antes reboques apenas carregavam peso, agora participam ativamente da inteligência que o sustenta. Nada tão pesado deveria responder com tanta suavidade, mas responde. O reboque Lowboy Globe 55 Ton utiliza um eixo hidráulico articulado, patenteado para transformar cargas ultrapesadas em deslocamentos controlados. Cada movimento do flip axle ajusta a altura, pressão e postura do conjunto, criando estabilidade onde normalmente existiria rigidez e imprevisibilidade. O aço T1 molda um chassi de resistência incomum, enquanto travessões espaçados de forma fechada distribuem o peso de maneira uniforme pela plataforma. O resultado surge na operação diária. Máquinas enormes sobem, se posicionam e viajam com menos vibração, sustentadas por laterais reforçadas, que evitam flexões e deslocamentos laterais. Linhas codificadas por cores no gooseneck tornam conexões um processo direto, reduzindo erros e acelerando preparação. Até a iluminação em LED, embutida em borrachas protetoras, evidencia o propósito do equipamento, funcionar por longas jornadas sem desgaste prematuro. Cada componente foi desenhado para agir como parte de um organismo mecânico capaz de se adaptar ao terreno, às curvas e à distribuição instantânea de peso. O flip axle amplia a manobrabilidade, transforma limites rígidos em ajustes rápidos e desloca a decisão para o operador, não para o imprevisto estrutural. Em cenários onde tonelagem dita o ritmo, a engenharia redefine o que significa carregar com precisão. O que deveria ser apenas um espelho se transforma em um novo modo de enxergar a estrada. O DAF Digital Vision System substitui superfícies refletoras por câmeras finas instaladas no alto da cabine, enviando imagens limpas para telas internas que ampliam o campo visual do motorista. Pontos cegos desaparecem, curvas ficam mais previsíveis e áreas antes difíceis de observar ganham nitidez constante, mesmo sob chuva, neve ou gelo. O detalhamento técnico é claro: lentes aquecidas evitam condensação e as câmeras se recolhem eletronicamente quando o caminhão precisa passar por espaços estreitos ou permanecer estacionado. A aerodinâmica melhora sem os espelhos tradicionais, reduzindo arrasto e oferecendo economia de combustível real. A cabine deixa de depender da reflexão e passa a operar com um sistema visual ativo, calibrado para entregar clareza contínua. Esse tipo de visão redefinida não melhora apenas a ergonomia, altera a maneira como o motorista interpreta o ambiente. Cada imagem se torna informação imediata, cada manobra se torna decisão calculada. É a estrada sendo traduzida por tecnologia que observa mais, reage mais rápido e não falha por fadiga. Quando a visibilidade deixa de ser um limite físico, dirigir deixa de ser apenas operar um veículo e passa a ser ler o mundo em tempo real. Nada deveria permitir que um caminhão atravessasse lama profunda ou neve densa sem hesitar, mas este sistema permite. O Right Track Systems substitui pneus por esteiras de borracha reforçada que se moldam ao terreno, ampliando tração, flutuação e estabilidade. A instalação se encaixa em praticamente qualquer medida de pneu, criando uma plataforma modular que troca largura, comprimento e padrão de garras conforme a necessidade. A estrutura interna, reforçada com aço, distribui carga
cargas pesadas sem deformações e mantém o conjunto firme sobre superfícies irregulares. A versatilidade está no detalhe. O operador troca garras agressivas para lama ou cravos para gelo sem substituir toda a esteira. As cintas seguem padrões industriais semelhantes aos de correias de mineração, resultando em durabilidade muito superior ao de borrachas comuns. O processo completo leva cerca de 1 hora, transformando o veículo de rodoviário para off-road profundo em um intervalo mínimo. Essa engenharia altera a lógica de operação em climas extremos. Caminhões comuns passam a atuar em ambientes antes reservados a máquinas especializadas, distribuindo peso de forma mais ampla e reduzindo atolamentos, vibrações e perda de controle. O transporte pesado deixa de ser restrito pelo terreno e passa a responder apenas à demanda do trabalho. Quando o solo deixa de ditar o limite, a logística encontra novos caminhos. Nenhum veículo leve deveria puxar tanto peso com tanta estabilidade, mas este sistema torna isso possível. O BE-Combi Coupling foi projetado para dar ao conjunto, trator e reboque, uma distribuição de carga que respeita limites legais e preserva o controle. A conexão cria um ponto de equilíbrio que impede sobrecarga no veículo frontal, resultando em aceleração estável, frenagem equilibrada e curvas que não arrastam o eixo dianteiro além do previsto. A engenharia trabalha com flexibilidade controlada. O sistema se adapta a combinações específicas de veículos e reboques, ampliando capacidade útil sem exigir migração para caminhões maiores. Essa característica o torna ideal para rotas urbanas e serviços municipais, onde espaço, manobrabilidade e conformidade com regulamentações são essenciais. O conjunto permanece compacto, mas funcional como se tivesse potência e estrutura superiores. O impacto real surge na operação diária de frotas que precisam carregar mais sem aumentar escala. A física do movimento se reorganiza dentro dos limites do próprio veículo, criando um sistema capaz de transformar restrição em eficiência. A conectividade mecânica redefine o que significa transportar peso em ambientes apertados. Quando a engenharia redistribui o esforço, o transporte cresce sem aumentar tamanho. Nada deveria registrar tão claramente por tanto tempo, mas registra. A Blackview Truck Long-Term Evolution cria um sistema de vigilância contínua para operações comerciais, reunindo câmeras Full HD frontal e traseira com sensores Starvis, capazes de capturar detalhes mesmo em baixa luz. A câmera frontal grava a 60 quadros por segundo, enquanto a traseira blindada resiste a chuva, neve, poeira e temperatura severa, transmitindo tudo com conectividade LTE integrada. O conjunto vai além da gravação. Gestores acessam visualização ao vivo, rastreamento de rotas e downloads imediatos via nuvem. GPS e Wi-Fi simplificam configuração e o modo de estacionamento mantém vigília quando o motor está desligado. Qualquer impacto, movimento ou tentativa de acesso aciona registros automáticos. O cabo traseiro, extenso e resistente à água, oferece liberdade para instalar a câmera na posição ideal, mesmo em carretas longas. A soma desses elementos cria uma memória operacional do veículo. Cada trajeto, parada ou ocorrência se transforma em dado verificável, protegendo frotas contra incidentes, dúvidas e disputas. A câmera deixa de ser acessório e passa a ser instrumento de integridade mecânica, logística e jurídica. Quando tudo fica registrado, a estrada perde o direito de ser ambígua. Nada tão pesado deveria se mover com tanta precisão dentro de uma oficina, mas se move. O VES-Mount Hydraulic Wheel Holder foi criado para levantar e posicionar rodas de caminhões e veículos comerciais pesados com controle milimétrico. O sistema hidráulico ergue cada roda de forma fluida, eliminando levantamentos manuais que costumam gerar risco, desgaste físico e desalinhamento. A estrutura estável mantém a roda firme, enquanto o técnico ajusta cubos, parafusos ou prateleiras de armazenamento. O mecanismo oferece controle exato de altura, permitindo o encaixe perfeito em pontos onde o peso normalmente dificultaria a precisão. A construção robusta sustenta repetição intensa, característica essencial para oficinas que lidam diariamente com pneus grandes. Cada movimento troca esforço bruto por decisão técnica, transformando o ambiente de manutenção em um espaço mais seguro e eficiente. A combinação entre estabilidade e controle muda a dinâmica de serviço. A roda deixa de ser um obstáculo
físico e passa a ser um componente manipulável com calma e exatidão. O trabalho que antes dependia de força passa a depender apenas da tecnologia que sustenta o peso. Quando o esforço desaparece, sobra apenas o ofício. E assim chegamos ao final do nosso episódio. As inovações que você viu hoje mostram que o futuro dos caminhões já começou, cheio de tecnologia, força e ideias que estão mudando tudo o que conhecemos sobre transporte. Obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou, continue com a gente para descobrir mais novidades, mais invenções e mais inovações que estão transformando o mundo. Até o próximo vídeo.